Gente querida do Terror Narnia, sentimentos que habitam a alma humana: medo, coragem, covardia ou simplesmente instinto de sobrevivência. Até onde vai um desses sentimentos e começa o outro? A história que vocês vão assistir agora me fez pensar a respeito. Então assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, o meu nome é Gabriel. Gabriel, que sempre sonhou em ser filho único, mas com 2 anos de idade recebeu a triste notícia que a casa teria outro morador, o penteiro do Guilherme. Gabriel, irmão de Guilherme, Guilherme, irmão de Gabriel, filhos do seu João e da dona Marisa. Essa era a nossa família. Desde que nasceu Guilherme, eu deixei de ser criança e passei a ter a incumbência de cuidar daquele penteiro que não precisava de cuidados. Era um terror. Aquele que é irmão mais velho sabe do que eu estou falando. E aquele que por acaso é o irmão mais novo, espero que tenha noção, a partir de ouvir esse comentário, do quanto penoso é a sua existência na vida do irmão mais velho. Gabriel e Guilherme. Crescemos juntos. Crescemos lado a lado, ano a ano. Porque, infelizmente, é assim que determina a natureza. Agora, diferente de outros irmãos, Guilherme e eu não brigávamos. Nós nos arrebentávamos de sair sangue. Nós disputávamos cada centímetro da casa e do amor e atenção dos nossos pais. E outra, nós éramos tão iguais, mas tão iguais, que se alguém quisesse saber do que eu gostava, era só perguntar a Guilherme o que ele detestava. O simples fato de acordar e saber que existia um Guilherme que, para piorar a situação, a nossa casinha maravilhosa, nosso, sabe, aquela lembrança afetiva, aquela coisa de infância, nosso lar, que a gente tinha tanto amor do seu João e da dona Marisa, era um pequeno apartamento em São Paulo. Um apartamento de 2 quartos. Então eu acredito que para o senhor eu não precise desenhar 2 quartos. Um quarto, o maior, era do seu João e da dona Marisa, justo. O outro quarto dos fundos, menor, que até então era só meu, passou a ser dividido com o Guilherme. E com um detalhe. O cara era muito chato, o cara tinha toque, o cara era todo organizado, tudo no lugar certo, tudo combinandinho, até o jeito que ele vestia, aquela coisa bem brega, bem, sabe, tudo impecável. E eu já era um cara mais despojado, eu chegava em casa, jogava os tênis num canto, a calça no outro, a cueca no outro. Vestia o que estava mais fácil de pegar, se estava amarrotado ou não, dane-se, se meu cabelo estava bem cortado, não estava cortado, não estava despenteado, não estava nem aí, enquanto ele era o impecável. Agora, como conviver com um sujeito que já entrava no quarto arrumando as minhas coisas? Quem pediu para ele mexer nas minhas coisas? Bom, o armário era grande, tinha uma aba para cada um. No dele, era tão organizado, mas tão organizado que sobrava lugar, embora ele tivesse muito mais roupa que eu. E do meu lado ficava vazio também, porque a maioria da minha roupa estava no chão, estava ali. E é claro que não podia ter cama, então era beliche. E lógico que por ser beliche, por ser Gabriel e eu, nós dois queríamos dormir na parte de cima. Para evitar o início da Terceira Guerra Mundial, um dia seu João ficou injuriado, a gente era meninote. E disse, eu queria ter dinheiro para dar uma cama de casal para cada um de vocês, um quarto, uma suíte para cada um de vocês, mas eu não tenho, eu não aguento mais, eu trabalho o dia todo, chega dessa encheção de saco. Como vocês querem definir? Eu posso dar 1 mês para cada um no andar de baixo? Ou posso fazer um sorteio? Ou como vocês querem definir? Bom, eu sempre fui palmeirense. O Guilherme, aquela
claro, tinha que ser corintiano. Foi quando Dona Marisa teve uma brilhante ideia, eu achei sensacional. No próximo clássico, Palmeiras e Corinthians, o vencedor levaria a cama de baixo. Claro que aí vem a pergunta. E se tivesse empate? Se tivesse um empate? Então ela querendo botar panos quentes para o meu pai, já estava querendo jogar um por cada janela, né? Não, se tiver empate, a gente faz o que o teu pai falou, 1 mês para cada um, até que tenha um vencedor. Então, era o meu Palmeiras contra o Corinthians, e ele era o coringão dele contra o meu Palmeiras, claro que nós topamos. E veio o primeiro clássico. Corinthians 3-1. Lá fui eu com o andar de cima. Poxa, até o meu Palmeiras não me ajudava a dar um jeito no tal do Guilherme, que, segundo diziam, era o meu irmão, mas para mim era um tojo. Só que tem um detalhe também. Guilherme era um cara carinhoso, era um cara legal. Ele puxava assunto, ele tentava me agradar. Quando ele comprava uma roupa nova, ele vinha me mostrar. Eu via aquela roupa, achava linda, mas dizia que era uma tralha. Ele dizia para mim, ó, se tu quiser usar minhas roupas, pode usar. Muitas vezes eu usei e detonei, ele não falava nada. O Guilherme tinha notas melhores que eu, porque eu realmente não gostava lá muito de estudar. Ele logo, quando crescemos, conseguiu um bom emprego. Eu vivia de bicos aqui, bicos ali. Então nós não nos dávamos bem. Mas ai daquele que encostasse um dedo no Guilherme, porque tinha um lado, né? Naquela de ó. Eu era mais eu. Ele era da paz, então ele não brigava. Quantas e quantas vezes aqueles moleques da escola iam pra cima do Guilherme, eu saía que nem um animal, que nem um touro bravo, atropelava todo mundo. No meu irmão, só quem bate sou eu dizia. E ninguém mexia comigo. Porque, modéstia à parte, eu era foda. Podia escolher. Na mão, na bala, na faca. E também na bola. Na bola eu era o cara. Eu jogava muita bola. E tinha certeza que o Guilherme, apesar de estudar, batalhar, ter um bom emprego, era só uma questão de tempo e eu estaria jogando num clube profissional. De preferência o Palmeiras, nunca no Corinthians. Mas outro que pintasse seria bem-vindo. E esse é o resumo da nossa infância. Eu falo nossa, porque eu não consigo imaginar a minha infância sem o Guilherme. Aí o Gui, como chamava minha mãe, tem coisa mais meiga. Gui. Meu era do jeito que eles me chamavam, coisa de macho. Eu era o Gá. Não o Gá, eu era o Gá. E ele era o Gui. E assim nós crescemos. Assim nós entramos na adolescência. E lógico, estávamos nos formando no ensino fundamental. Aí alguém diz, mas como nos formando? Se eu era mais velho que ele. É que, sabe, ele era um inútil que nunca foi reprovado. Eu perdi alguns anos, por acaso. Aí, por acaso, no último ano, nós caímos na mesma classe. Não, isso aí já era muito castigo, mas fazer o quê? Fazer o quê? Só que o meu pai, ele, quando nós fomos para o último ano, ele foi transferido para outra cidade. Consequentemente, nós caímos numa nova escola. E lá estávamos nós, entre estranhos. Porque, olha, quando a gente fala vai mudar, a gente pensa, que maravilha. Cara, se os pais soubessem o castigo que é para os filhos ficar mudando de cidade, mudando de escola, mudando de turma, de ambiente, pensariam 2 vezes antes de mudar. Mas claro, se eu penso, mas não tem nem cabimento. Se meu pai mudou, era para melhor. E já percebi de cara que era para melhor. Porque nós fomos morar numa casa, olha só. Agora, no final da adolescência, daqui um pouquinho adultos, Guilherme indo para a faculdade, eu ir treinar no clube que eu estava na peneira e estava para pegar. E eu não saía de casa. Agora que vem um quarto para cada um. Mas fazia parte. Então estávamos nós lá entrando naquela escola. Eu nunca vi tanto estranho na minha vida como eu vi naquela chegada.
E eles nos olhavam assim como ET. Só que o Guilherme ia passando, aqueles bonecos, olhavam para ele de cima para baixo, assim. Aí eu vinha atrás e olhava de igual para igual. Que além de ser muito mais alto e muito mais forte que Guilherme, eu tinha confiança em mim. Ele encarava meu irmão e ele, oi, tudo bem? Era esnobado. Me encarava, eu olhava, escuta aqui, eu tô cagado? Era respeitado. E aí nós caímos na nossa sala. E o bom daquela escola é que não tinha uniforme. Eu não sei se isso é bom, mas para a época era uma coisa assim revolucionária, pô, não ter uniforme. As escolas, pelo menos a nossa, tudo uniformizado, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quer dizer, o Guilherme era, eu era. Sabe, que eu até lembro na época do primário que a gente dizia, aquele guarda-pó branquinho dele, um marrom meio vermelho meu. Mas naquela escola era liberado. E a minha mãe até chegou e falou, olha, a dona Marisa não era muito se meter comigo assim, porque ela respeitava meu modo de ser, mas dizia, pô, vai pelo menos um pouco arrumadinho, não vai tão desleixado. Mas eu dizia para a mãe, eu tô arrumadinho. Eu digo, tudo bem, não tô criticando a tua forma de ser ou agir, mas tenta mais ou menos ir parecido como manda o protocolo. E claro que eu respeitava a dona Marisa. Eu fui quase Mauricinho, mas quase. Não pense que eu fui com a camisa passada, né? Eu não ia chegar a esse limite. Mas aí quando chegamos lá, fomos os primeiros a chegar e já dissemos, como era o primeiro dia, não tinha essa coisa de lugar do fulano, lugar do Beltrano. Entramos nós dois assim, tinha 2 ou 3 ali só. Eu disse, ó, onde tu vai sentar? Ele falou, aqui. Então eu vou lá. E ele já estava acostumado. Aí o pessoal foi chegando. Foi quando chegou aquela deusa. Cara, eu vi aquela mulher, eu digo, meu Deus, eu levantei a primeira vez na minha vida que eu fui puxar assunto com o Guilherme, eu atravessei a sala, ele estava sentado assim meio que estranhou, eu cheguei, segurei na mão dele e disse, tu viu aquilo, cara? Eu, nossa, que linda, eu disse, respeita, hein? Ele, não, mas tudo bem, mas olha que menina linda, meio estranha, né, mais linda, aquele cabelo, aquele azul, é uma coisa estranha. Aquele brinco que ela tem, que coisa mais desdeixada. Aí eu olhei, mas que brinco, cara, que azul. Quando ele veio do lado, tu tá falando da que tá do lado dela? Senhor Romário. Ana Paula e Ana Carla. Ana Paula, numa produção cinematográfica, mas aquela coisa assim de linda, elegante, parecia uma secretária executiva. E a Ana Carla, ao lado, era uma hippie. Hippie é a forma de dizer. Mas era aquela fase de transição, sabe? Do hippie pros maluco moderno de hoje. Olha só o que é a vida. Eu encantado com a elegância da Ana Paula, que não tinha nada a ver com o meu estilo, e Guilherme enfeitiçado com o jeitinho da Ana Carla, que estava longe de ser o que a gente poderia imaginar ao seu lado. Os opostos se atraem, né, seu Romário? E o mais impressionante, elas eram irmãs. E pausa para o pedido de sempre, por ser muito importante para nós. Se você está assistindo o vídeo até agora, se você é um Nadina, já está com a gente há mais tempo, sabe qual é o verdadeiro objetivo do canal, que está longe de vender o terror como aquilo aterrorizante para botar medo. E esse terror fazer parte do sobrenatural, que sobrenatural é isso, mais isso e só isso. A gente acredita que não. Sobrenatural são universos paralelos que têm o lado aterrorizante, mas são universos que nós temos que conhecer para evoluir. Lógico, sempre com preparo, com humildade, com respeito, sabendo onde está pisando. Então, se você é um Nadina e concorda com o que eu estou falando, ou se você está apenas chegando, nem conhece o canal, mas se não está inscrito, por favor, inscreva-se. O Nadina de hoje ou o futuro Nadina? Inscreva-se, deixa o like, é muito importante para nós. E agora tem uma novidade, dá para hypar
o terror diz que impulsiona o canal. Eu nem sei o que é hypar, mas diz que aparece aí para você. Então se você quiser hypar, dá uma hypada, seja lá o que signifique isso. E também, comente. Porque comentar é fundamental. Você estará registrando a sua presença no canal, mostrando para o YouTube. O canal tem inscrito, tem like, tem comentário, foi hypado, então vale a pena que tenha seus vídeos notificados. Assim você irá nos ajudar e muito. E claro, se achar que a gente merece, o QR Code está na tela, como também a chave do Pix. Envie-nos um Pix. Pode ser qualquer quantia. Tudo que vier é bem-vindo. E para concluir, agradecer sempre a quem nos envia suas experiências pelo canal do YouTube, que também está na tela agora. Muito obrigado. Muito obrigado, que são essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, veja a citação. Gabriel troglodita, apaixonado por Ana Paula, a dama, que é irmã de Ana Carla Arripe, apaixonada por Guilherme, que é o Mauricinho, que é irmão de Gabriel, que é aquele rolo. Não era possível, mas também não impossível, porque estava acontecendo. Nós não acreditávamos. Pela primeira vez, com quartos separados, ou eu ia para o quarto dele, ou ele ia para o meu, para a gente falar do nosso amor. Do que ela era linda, do que isso, do que aquilo. E claro, ele era um cara muito mais polido, era um cara carismático, era um cara que sabia se aproximar, puxar assunto. Ele logo fez amizade com sua amada. Estava escrito nos olhos dele que ele estava assim, com os 4 pneus furados por ela, e o estepe todo rasgado, ele estava arriado totalmente, e eu percebia nela que a recíproca era verdadeira. Nasceram um para o outro. E eu tentava me aproximar de Ana Paula, mas não conseguia. E Guilherme dizia, pô cara, vai. A Carlinha falou para mim, ela só fala em ti. Claro que toda cidade, principalmente cidade pequena, cidade interior, que a gente chega, conhece a menina, sempre tem um que é apaixonado desde criança por ela, é capaz de matar ou morrer. E se chega um estranho, a coisa complica para o estranho. Então eu olhava em volta e eu via que tinha uns caras que não estavam gostando muito da nossa aproximação. O Guilherme não. Agora, para mim, se eles quisessem vir, seriam bem-vindos. Mas eu tinha que proteger o Gui. Aí protegia. Teve um motoqueiro lá que arrastava uma asa pro lado de Ana Carla, que um dia parou na frente do Guilherme e disse, ó, nós temos uma treta para acertar. Quando ele falou isso, eu gritei de longe, então acerta comigo, e voei no peito dele. Caiu malandro, caiu moto, caiu tudo. Quando os outros vieram, eu disse, ó, vocês querem ir um por um ou todos ao mesmo tempo? Que vocês vão me arrebentar, mas 2 ou 3 eu levo comigo. Os caras já, opa. Eu não sei se eu falei grosso, fiz uma pose que botasse medo, ou se foi o porrete que eu achei ali e estava segurando. Eu sei que eles não vieram. Depois os caras ficaram meus amigos. Aos poucos a coisa foi amenizando. E aconteceu. Um jantar onde nós apresentamos Ana Paula, a minha namorada. Meu pai olhou assim, olhou para ela, olhou para mim, olhou para ela e perguntou, o que você tem na cabeça, filha? Eu fiquei com vontade de pegar o seu João, encher de porrada. Ela disse, é muito amor pelo seu filho. A minha mãe achou aquilo lindo. Aí eu perguntei, pai, por que não pergunta para Ana Carla o que ela vê nesse almofadinho aqui? Aí a Ana Carla simplesmente olhou e disse, eu vejo nele o oposto que eu sempre sonhei para mim. Cara, os velhos ficaram assim, nós também, as duas eram maravilhosas. Ana Paula era mais nova, Ana Carla era mais velha. Então Guilherme, o almofadinha, namorava a hippie, Guilherme, que era o mais novo, namorava a mais velha. Eu, o troglodita, namorava a princesa, que era mais nova, e eu era o mais velho. E no final dava tudo certo. E nós viramos assim, aqueles casais sempre juntos. Era uma coisa assim impressionante, maravilhosa. As duas, que sempre se deram bem, conseguiram aproximar os 2 irmãos que cresceram na guerra. Mas na guerra daí, naquele tempo que eu percebi, eu sempre adorei meu irmão, ele sempre gostou de mim. Mas eu não conseguia nem entender por que aquilo tudo. Nossa, eu adorava meu irmão. Deus o livre acontecer uma coisa com meu irmão, e eu tenho certeza que ele me adorava também. Então nós íamos nas mesmas festas, nós íamos nos mesmos lugares, e festas e lugares diferentes, lógico.
Tinha aquele chá da realeza que Ana Paula gostava de participar, lá estávamos nós. E tinha aqueles encontros em cemitério que a Ana Carla gostava, lá estávamos nós também. A gente ia pelos gostos delas. E a gente o que gostava? Bom, nós gostávamos delas, isso aí para nós era o suficiente. Agora, a Ana Paula, ela tinha assim, aquele gosto por arquitetura, por decoração. Ela com certeza seria uma grande arquiteta, iria fazer o vestibular para arquitetura. Ana Carla já era mais despojada, já era mais mecânica, entendeu? Ela falava que seria mecânica e trabalharia com grandes aeronaves. Ela queria trabalhar na época na Varig, na VASP, na Transbrasil, que eram as grandes companhias da época. Ana Paula gostava do carro dela, sempre arrumadinho, sempre bonitinho. Ana Carla preferia uma moto. Ela tinha uma moto que parecia uma cavala. Ah, um detalhe técnico. A família delas era de um nível econômico bem maior que a nossa. Mas os pais dela assim, nos adoravam. O pai dela um dia confidenciou que quando elas saíam com a gente, eles estavam tranquilos. Que o meu irmão seria o transbordar de cultura e educação, requinte, e eu seria o segurança. Era assim que eu era visto. E entre os gostos estranhos da minha namorada, tinha aquela coisa assim, ela queria a decoração, aqueles móveis antigos, tipo coloniais, aquela madeira grossa, aquela coisa, aquelas cristaleiras, aquelas mesas, e as peças de decoração. Ela vivia mais em bricks, mercado de pulgas, dependendo do estado que o senhor é, antiquários, ela adorava. Para Ana Carla, uma casa com 4 paredes, bonitinha, confortável, estava ótimo. E nesse sentido o Guilherme ele concordava. Também não tinha assim grandes ambições. Então eles davam mais certo. Agora eu pensava, nossa, será que eu vou querer morar num museu? Mas agora queria ver Ana Paula feliz é quando ela ia nessas feiras, nesses antiquários. Em São Paulo tem muitas. Uma mais impressionante que a outra. Cada peça é a coisa mais linda do mundo. Foi quando, numa tarde de sábado, nós fomos numa feira. Várias lojas, aquelas... Eu olhava aquilo ali, eu dizia, Guilherme, isso aí pra mim tudo é velharia. Ele dizia, tem coisa velha, mas tem coisa bonita também. Eu digo, tem, mas tem pouca, né? Daí ele ficava me explicando, não, meu irmão, mas pensa numa coisa assim, uma coisa assada, cara, tem que ser uma peça grande, tem que ser uma casa maior, mas imagina aquilo ali. Ou seja, embora ele não fosse assim um fã ardoroso do que estava vendo, ele sabia enxergar e eu também enxergava. Eu acho que eu tinha dificuldade porque eu via aquilo tudo amontoado na loja e não conseguia decorar um ambiente que me fazia enxergar. E aí estávamos nós, assim, um pouco atrás, vendo, e as duas irmãs, olhando umas peças. Quando a Ana Paula, que conhecia muito, ela olhou, mana, olha que coisa mais linda. Quando ela disse coisa mais linda, meu Deus, Guilherme e eu olhamos. Olha, era uma espécie de máscara. Uma máscara. Eu não sei que material era, se era bronze, se era ferro, era uma máscara. E toda cravejada em pedras. Aí eu olhei assim, cheguei perto dela. Isso é bonito? Ah, isso é linda, olha só. E ela começou a me contar uma história da máscara, aquela coisa toda. Aí coisa de muitos anos atrás, doutrinas, religiões... Ela sabia muito, nós ficávamos ali, é. E a vendedora acompanhava toda aquela explicação. Aí eu perguntei, pô, então isso aí deve custar uma fortuna. Aí perguntamos o preço. A menina falou, dava mais ou menos uns $800. Por eu não ter noção do dinheiro da época, eu tento colocar em dólar. Não era barato. Aí eu disse, poxa, $800 por uma máscara, pra botar na cara ou na parede? Ainda falei, ai amor, para com isso. Na cara disse, pô Guilherme, teu irmão não tem jeito mesmo. Ele disse, ele saiu da jaula sem desmamar, sabe? Aquilo ali já era brincadeira.
Aí a Ana Paula disse, mas porque isso aqui é uma cópia, né? Vocês estão falando que é caro, porque isso aqui é uma cópia. Eu digo, cópia? É $800? Sim. Mas então se fosse a verdadeira? Bom, se fosse a verdadeira, eu não consigo calcular o preço, mas eu acho que dava para comprar o bairro todo. Nós nos olhamos assim, e nessa vem uma senhora, muito fina, uma senhora já dos seus 50 anos, uma magra, muito bem vestida, um olhar penetrante assim. Ela olhou para Ana Paula. Que bom, menina, bom encontrar uma jovem da tua idade, com tanto conhecimento. Ela ainda brincou, claro que você não está atrás de um emprego, de um trabalho numa loja que nem a minha. Você deve ser uma estudante de design de ambientes, de arquitetura. Eu vou fazer arquitetura? Com certeza. Mas parabéns, eu fiquei fascinada. Aí ela olhou para Ana Paula assim, olhou para Ana Carla, nossa, vocês têm rostos lindos, são até semelhantes, são irmãs, né? Ela disse, somos. Aí eu disse, nós também somos. Aquela senhora olhou para o Guilherme, olhou para mim e disse, não posso dizer que parece. Eu não dava uma dentro. Aí tá. Aí aquela senhora chegou em Ana Carla e disse, vamos ver como esse rosto lindo fica com essa máscara. Ana Carla colocou. Nossa, aquilo assim encaixou. Encaixou. Aí na continuidade, a gente não via perigo nenhum, sabe? Ela colocou no rosto de Ana Paula. Quando ela colocou no rosto de Ana Paula disse, ai meu Deus. Aí Guilherme, o que houve, filho? Aí a senhora assim tirou, desculpa. Machucou seu rosto? Não, só fez assim. É só uma manchinha assim, tipo um queimadinho. A mulher olhou Ana Paula fixamente. Perguntou, você se interessou pela máscara, meu amor? Ela disse sim, mas infelizmente não. No momento eu não tenho dinheiro para levar. Ela sem problema, chamou Sandra. Sandra era a vendedora, que até então calou, a patroa estava ali. Coloque essa máscara no seu local de exposição. Aí olhou para nós assim, me acompanhe. Aí foi até o final, saiu daquela sala tipo mais pública. Aí entrou em outra, menor, mas assim, refrigerada, sem aquela sensação assim, tipo poeira. Se bem que no outro lado também não tinha essa sensação de coisa velha, de poeira, mas algo bem mais bonito assim, envidraçado. Aí chegou no final assim, tinha uma máscara idêntica, igual àquela outra. Ela foi, abriu, chegou para Ana Paula e disse, ó querida, essa é para você. Aí nós não entendemos nada. Aí o Guilherme falou, senhora, desculpa, mas acho que a senhora não entendeu, nós não temos dinheiro para... Não, essa máscara é para ela. Não precisa pagar nada, porque essa máscara estava esperando por ela. Nós olhamos aquilo, sabe, tentamos dizer, não podemos aceitar, não é legal, sabe, é uma coisa estranha. Mas a Ana Paula estava vidrada. Ela disse, a senhora tem certeza? A senhora disse, absoluta. Essa máscara é sua, leve-a. Ela ficará muito feliz a seu lado. Bom, nós saímos, mas saímos eufóricos, principalmente a Aninha. Ela só falava na tal da máscara. E ela chegou na casa dela e coisa, contou a história. O pai dela não gostou muito, mas ninguém entendeu muito. Aí colocaram na parede assim. Mas a Ana falou, eu vou mandar fazer uma caixa, tipo uma vitrina, para ela ficar protegida. Tá. E assim foi feito. Passaram os meses. Aí os pais
das nossas Anas. Eles eram daquelas festas que eles costumavam fazer, uma festa de uma alta sociedade local, aquela coisa toda, nós íamos. Nós éramos os genros. Aquele homem sempre nos respeitou, nos recebeu muito bem. E entre os convidados, tinha um tio de Ana Paula, que também já era um arquiteto, decorador famoso, não vou citar nomes, longe disso. Um homem de carreira, conhecia, foi ele que ensinou muito para Ana Paula, e ela foi mostrar a máscara. Quando ela olhou assim, dizia: eu não acredito. Aí ela até brincou: não dá para acreditar, né, tio? É uma réplica perfeita. Ele falou: meu amor, eu posso levar? Claro, tio. Claro, senhor. Tá bom. Ele nem ficou muito na festa. Levou. Aí, passados uns dias, nós estávamos no cursinho. Ana Paula chegou meio zonza. Aí eu perguntei: amor, o que houve? Até a Carlinha estranhou. O tio Aloísio mandou a peça para um avaliar. Aconselho, ela nem está mais lá em casa. Digo: mas como? Ela é verdadeira. Aquela peça é de uma civilização muito antes de Cristo. Aí Guilherme falou: eu lembro, tu comentou sobre... Ela transcende os tempos. Aquela peça vale uma fortuna. Ela disse: quer dizer que estamos bilionários? Ela disse: você não entendeu, meu amor. Não há dinheiro que compre. Se nós tentarmos vender aquela máscara, nós vamos todos presos. Mas que enrascada, por que aquela mulher fez aquilo? Será que ela sabe que tinha a verdadeira? Aí ficamos naquela... Foi quando, no passar do tempo, a gente veio: e aí, o que vamos fazer com a máscara? Ana Paula falou: tu não contou pro Guilherme, Carla? Ela: não, eu esperei que tu contasse. A máscara desapareceu, ela foi roubada. Aí, claro que a gente meio que vai, esse teu tio Aloísio, mas Deus o livre. Eu disse: ó, nem pense nisso. Tá muito estranho. Ainda perguntei: pô, o teu pai, o que vai fazer a respeito? Ele disse que ele está investigando. Ele foi lá na loja, naquela mulher. Foi. E aí, o que concluiu? Que teu pai é um cara influente? Né? Não. Naquela loja, quem nos atendeu foi uma menina, Sandra, que falou que aquela senhora que conversou com a gente era uma cliente, mas que não tinha nada a ver com a máscara, com a loja. Né? Só uma cliente. Tá, mas vem cá, e essa Sandra não disse como é que aquela mulher teve acesso àquela sala? Ah, porque é uma cliente que vive ali, que olha, coisa. É normal, tem vários clientes de antiquários que têm essa liberdade. Eu digo: tá, mas onde é que estavam os donos? Mas eu não sei, na hora que vocês passaram, um casal que são proprietários. Sabe aquela coisa assim? A investigação foi mais à frente, os proprietários foram conversar aqui, sim, que conhecem essa senhora, mas eu não tenho nada a ver com o negócio. E com relação à máscara? Que máscara? A única máscara que eles tinham era aquela. Sabe aquela história que não encaixava, coisa estranha? Eu ainda conversei com meu irmão, eu viu só mexer com essas tralhas antigas, mexer com o cemitério, viu, cara? Não tenho nada a ver com isso. Vai chutar a tua bola e deixa eu tocar a minha vida. E nessa de chutar a bola eu já tinha feito peneira, que na época se fazia peneira, teste, tinha sido aprovado num time profissional, não da capital, mas num bom time. Eu ia mudar de cidade, inclusive.
para começar a minha carreira. Ana Paula ia comigo, já tinha decidido. Até o nosso casamento seria adiado, porque o nosso casamento seria o seguinte, já estava certo. Num local à beira-mar, todo aberto, já tínhamos escolhido, até a gente viajava, né? Viajava em todos os sentidos, no litoral norte de São Paulo. Tínhamos a decoração, que ali estaria meu irmão e eu. Imagina, meu irmão e eu fazendo voto de casar juntos. Quem diria, né? As duas entrariam nos seus vestidos de noiva. A gente já sabia até como nós estaríamos vestidos. Agora, os vestidos de noiva, acho que uma não sabia da outra. Estava tudo planejado. Aí, como eu passei naquela peneira, eu ia para o interior, a Ana Paula ia comigo. Mas o casamento já estava marcado para o final do ano. E assim nos separamos. Carla e Guilherme já estavam morando juntos também em São Paulo. Ana fez o seu vestibular, passou, foi para a faculdade. O fato de eu ter jogar no interior não fazia muita diferença, não. Porque fomos morar numa cidade que próximo tinha a faculdade, tinha tudo, enfim, estava tudo dando certo. Aí no final do ano nós fomos para São Paulo, nos reunimos lá, já estávamos planejando o casamento para julho do ano seguinte. Foi quando apareceu na casa de Guilherme um convite para uma festa. E era uma festa meio tipo louca, né? Tipo, bom, então o convite foi para Ana Carla, ela que gosta dessas coisas. Lógico, nós fomos. Quando chegamos lá, era uma casa muito bonita, grande, toda iluminada, tinha aqueles carrões estacionados. Uma festa. Eu imaginava uma coisa assim, meio pop, meio dark, meio cemitério, mas não, era uma festa. Tudo muito elegante. Nós também estávamos trajados, da forma que o convite pedia. Foi uma bela festa. E Carlinha estava toda empolgada, porque já tinha ouvido falar naquela festa várias vezes, e sonhava um dia participar, não sabia nem de onde tinha saído aquele convite, e assim foi. Todos conversando. De repente, senhor amado, os convidados começaram a se retirar. Aí nós pensamos, acho que é de bom tom, está na hora da gente ir embora também. Mas fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos com a presença daquela mulher da loja. Que ela surgiu do nada. Olhou para nós e disse, é um prazer tê-los aqui. Aí ela olhou para Ana Paula de uma forma estranha. Mas a senhora aqui, que surpresa, meu Deus, que... Mas antes que a gente começasse com aquelas perguntas, com aquelas... Né? Ela disse, vocês têm algumas perguntas a fazer, né? Então venham comigo. Eu faço questão de tirar todas as dúvidas de vocês. Então nós fomos andando e entramos numa sala. Imagine uma sala grande, pé direito alto, com um corredor, um tapete vermelho, pessoas assim tipo cordão polonês, e no fundo uma mesa com aquela máscara e um senhor em pé. Quem era o senhor? Era o dono daquela loja, um tal de Marcos, que disse que não conhecia aquela senhora. Eu comecei a ficar desconfiado. Guilherme ia na cara de entusiasmo, né? Estavam mais deslumbrados de qualquer coisa. E a Ana Paula estava curiosa. Aí eu disse para ela, Aninha, fica tranquila, eu tô aqui. Ela, amor, eu tô tranquila, eu tô em casa. E ela foi caminhando. Eu tentei impedir, aí chegaram dois caras que eu nunca vi na vida assim, ficaram na minha frente, Guilherme
e Carlinha não tiveram reação, a gente só ficava olhando para Ana. Ela chegou na frente daquele Marcos, que tinha também 2 mulheres ao seu lado. Era uma espécie de cerimonial. Aí eu ficava imaginando, mas vem cá, e aquelas pessoas da festa, não se ouvia mais nada. Parecia que ao atravessarmos aquela porta, nós fomos para outro mundo. Aí eu ainda perguntei, Guilherme, será que botaram alguma coisa na nossa bebida? Ele disse, eu não bebo. Carlinha falou também, eu não bebi nada. Aquele homem chegou em Ana, beijou a sua testa e disse, prazer em tê-la aqui, para dar continuidade ao seu reinado, ó grande rainha. E colocou aquela máscara em Ana. Quando colocou aquela máscara, o senhor Romário parecia que brilhava tudo. Era uma coisa de outro mundo, era uma coisa... E aquele brilho ia num crescente, mas não ofuscava. Aí aquelas pessoas começaram a falar num idioma que a gente não conhecia. E todas ao mesmo tempo. E eu queria ir em direção a Ana, tirá-la de lá, mas parecia que eu estava travado. Aí, senhor Romário, atrás de Aninha, parecia abrir um portal. E ela estava sendo conduzida para aquele portal, parecia que ela estava indo para outro mundo. Foi quando eu dei um berro, empurrei o cara que estava me segurando, ele meio que foi pego de surpresa. Aí eu gritei, Ana, ela virou para mim. Aí eu fui andando em sua direção, veio aquela mulher, botou uma espécie de arma no meu peito, assim. Não se atreva. A nossa rainha está indo para o seu mundo. E lá ela estará bem por ser convidada a assumir o seu cargo. Ela faz parte daquele mundo. Todo aquele herege que se atrever a invadir sem ser convidado pagará com a vida. Eu travei. Quando eu travei, eu senti aquilo no meu peito, mas aquilo queimava. Mas aquilo queimava, mas não me queimava. Era uma coisa estranha. E aquela mulher se transformava em algo assim. Ela continuava sendo mulher, mas não dava para definir. Como também aquelas pessoas não davam mais para definir. Eram seres, era uma coisa incrível. Já a Ana Carla, que meio que, sabe, convivia com esse tipo de coisa, ela rompeu aquela barreira e disse, vocês não têm esse direito. Esse mundo não é o de vocês. Vocês não podem levar a minha irmã. Ela nos pertence. Aí foi quando aquele Marcos disse, nada impede o que está escrito. Quero ver alguém se atrever. Eu paralisado. De repente, do nada, o Guilherme saiu correndo, mas com uma gana. Nessa, Ana Paula já estava meio que distante daquela parede, parecia em alto relevo, ela já estava entrando naquela parede. Ele chegou, o velho veio contra ele, ele deu um esbarrão naquele velho, ele estava transtornado. E ele gritava, ninguém vai levar a minha irmã. E chegou e abraçou a Ana Paula assim, e grita, fica com a gente, querido. E pegou aquela máscara e jogou no chão. Tirou do rosto dela e jogou no chão. Quando ele jogou no chão, aquilo começou a tremer tudo. Aquilo que era um portal se abriu, apareceu uma criatura lá no fundo, horrenda. E simplesmente disse, largue-a, ela me pertence. Eu totalmente paralisado, Ana Carla correu, abraçou Ana. O ambiente parecia que tremia tudo, era uma coisa que eu não consigo, com palavras não consigo definir, era uma coisa muito estranha, aquela gente tudo, que até então estava toda reta, cantando, e eu também estava meio apavorada. Aquele velho gritava palavras que eu não entendia, aquela mulher tentava chegar em Guilherme, mas não conseguia. Guilherme disse, em nome de Deus, seu demônio, suma! Você não vai levar a minha irmã.
e Carlinha, num movimento que até hoje eu não entendo, deve ser uma das coisas doidas dela, ela simplesmente disse: ninguém é proprietário do que não lhe pertence. Suma, sua criatura das trevas. Senhor Romário, aquela luz virou escuridão, virou uma tremedeira, virou a gente não conseguia. Eu não conseguia enxergar mais nada. Eu vi que eu caí para um lado, eu só via gritos e coisas. Não sei dizer quanto tempo aquilo foi, não sei dizer absolutamente nada, ninguém sabe, eu só sei que quando acordamos, nós estávamos no gramado, fora daquela casa, não tinha uma viva alma lá. E o pior, senhor Mário, que aquela casa toda sofisticada, era uma casa abandonada. Nós levantamos, eu fui um dos primeiros a acordar, levantamos, aí fui a Ana Paula, você tá bem? Então, ela olhou para mim assim, me afastou. Aí eu disse: e tu, Guilherme, tá bem? Vamos para casa. Ana Carla nem olhou a minha cara. Senhor Romário, nós fomos para o carro. Eu tentava dar aquela de protetor que eu sempre dava, mas de repente eu caí em mim. Eles não estavam mais falando comigo, porque eles não tinham nada para me dizer. Eles estavam decepcionados comigo. Foi quando eu me dei conta que eu me acovardei. Que em nenhum momento eu pensei em enfrentar aquela gente, enfrentar aquele monstro para resgatar a mulher da minha vida. Eu não pensei em nada. Eu me acovardei. Na verdade, embora não conscientemente, eu estava pensando só em mim. Enquanto meu irmão, eu sempre tive como bunda mole, que eu sempre protegi, ele não pensou em nada, apenas em tirar a Ana Paula daquela gente. E a Carlinha, a mesma coisa, que era minhãozinha, pequenininha, ela enfrentou. E essa cena que eu estou tentando lhe falar, ela foi muito maior, pode ter sido fração de segundos, pode ter sido em horas, não sei, a gente não tem essa noção. Mas teve muito mais detalhes, que agora eu não me lembro, mas eu só lembro deles lutando de todas as formas e eu ali, paralisado, de medo. Senhor Romário, no meio do ano, aconteceu o casamento de Ana Carla e Guilherme, na praia escolhida, na forma que nós planejávamos. Ana Paula foi ao altar como madrinha da sua irmã. Porque o que nós tínhamos até então acabou naquela noite. Não que ela me odiasse, não que ela quisesse meu mal, não. Ela simplesmente não sentia nada por mim. E quando olhava para mim não conseguia entender como chegou a sentir alguma coisa. Porque aquele homem que ela achava que existia, nunca existiu. Ana Carla e Guilherme casaram. Eles mudaram de São Paulo. Seguiram suas vidas. Tiveram 3 filhos lindos. Ana Paula trancou a sua matrícula, foi para a Europa e lá se aprofundou nos estudos daquilo que mais gostava e hoje é uma profissional respeitada na área. Eu me sentia um cara desse tamanho. Quando eu fui, depois de caso passado, visitar o pai de Ana Paula, meu ex-futuro sogro, a mãe dela, eles me tratavam assim, não com desprezo, não, simplesmente. As pessoas esfriaram comigo. Até mesmo meu pai, seu João e Dona Marisa. Um dia, conversando com meu pai,
eu falei que, poxa, eu estava envergonhado, eu carregava aquela culpa. Sabe, eu não sabia te explicar o que aconteceu, não tinha como explicar. Eu era o meu maior crítico. Mas será que as pessoas não podiam entender o meu lado? Meu pai olhou para mim e mostrou uma perspicácia que eu não esperava encontrar ele. Ele falou na minha língua: meu filho, você não é uma má pessoa, mas você dedicou a sua vida para jogar futebol. Você treina, você se esforça, você tem uma carreira pela frente, você tem um futuro. Agora você tem que saber, chegará um momento na sua vida que você terá nos seus pés o lance da consagração, que dará o título à equipe que você representa. E você não poderá falhar, porque todos esperam de você, confiam em você e acreditam que você dará para eles aquilo que todos têm certeza que dará. Mas se você falhar, da glória, a lama será um pulo. Então, meu querido, aceite. Você recebeu tudo de Ana Paula, de Guilherme, de Ana Carla, dos pais dela. Você era o filho querido, o filho amado, não por suas loucuras, não pelo seu jeitão, não pela sua força, não. É que eles confiavam em você. Aí chegou a grande decisão, coube a você bater o pênalti decisivo. A bola foi nas nuvens. E não existe como voltar, a regra não permite. Agora resta a você seguir em frente, conviver com o peso da falha, aceitar o que vem pela frente e jamais julgar a torcida, porque ela age como qualquer uma agiria diante da decepção. E você errou na hora de mostrar o que realmente era, e acabou deixando claro que nunca foi aquilo que as pessoas pensavam que você fosse. E raiva, ódio, mágoa, a gente com o tempo pode até perdoar, esquecer não, mas aprende a conviver. Só que decepção é definitivo, porque não depende da gente. Na verdade, a outra pessoa é que deixou de existir. E não há como perdoar ou esquecer a atitude de alguém que nunca fez parte de nossa vida, sendo apenas um personagem inventado por nós. Senhor Romário, eu confesso que ao ver meu pai falando daquela forma, com requintes de crueldade, pouco ligando em pensar o quanto aquelas palavras estavam me arrasando por dentro, eu fiquei pensando que ele me odiava e estava jogando todo o ódio em cima de mim de uma forma até sádica. Hoje não. Hoje eu entendo que o que ele fez por mim foi grandioso, que deve ter doído muito pisar no seu próprio filho quando esse estava no chão. Mas naquela hora era o que eu precisava. Ele me colocou no meu devido lugar. Não passou pano, não. Deixou clara qual era a minha real situação. E era com ela que eu teria que lidar daquele dia em diante. Não adiantava eu me iludir ou fantasiar. Ele me colocou diante do espelho e disse: meu filho, esse é você. Aprenda a conviver e procure melhorar daqui por diante, porque fugir ou chorar o leite derramado não vai ser solução e simplesmente não te trará de volta a realidade daqueles que querem continuar caminhando usando as suas próprias pernas.